Então vamos, Gênesis capítulo 46, versículo 26 e 27 e Êxodo capítulo 1. Então vamos, Gênesis 46, diz assim, versículo 26: Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que descenderam dele, foram as suas mulheres dos filhos de Jacó. Todas foram 66 almas. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Então lembre disso. Quando os filhos de Israel foram para o Egito, mudar para Gósen, nos 7 anos de vacas magras, eles eram um número de 70 pessoas. Agora vamos a Êxodo capítulo 1, versículo 6. Diz assim: Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. De 70 agora eles multiplicaram, está vendo? Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. De 70 indo para o Egito, agora eles eram muito e eles eram mais fortes do que a própria nação que havia acolhido eles. Eia, versículo 10: Usemos sabiamente estratégias de Satanás para com ele, para que não se multiplique. Começa aí. A estratégia do inimigo para os judeus não se multiplicarem dentro do Egito. E aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós, e suba à terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, olha para você ver, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais cresciam. Isso quer dizer que não adianta o diabo perseguir os filhos de Deus. Enquanto mais o diabo aflige e persegue os filhos de Deus, mais eles são fortalecidos, irmãos. Mais eles são fortalecidos. De maneira que se enfadava por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos. E com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, e em que os serviam com dureza. Agora o verso 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, outra estratégia, das quais o nome de uma era Cifra e o nome da outra era Puá. E disse: quando ajudardes no parto das hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, homem, né? Claro, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Amém. Podeis assentar, irmãos. Interessante que eu disse aqui, sexta-feira, se não me engano, se Satanás não tem se importado com você, se ele não tem te atacado, eu disse, pode ser que a sua vida, ou o que você está fazendo, falando, ou a maneira como você está agindo, pode ser que não esteja incomodando o adversário.
Se você tem deixado ele, mensagem Atos do Espírito Santo, em uma cadeira de balanço, em uma rede preguiçosa, não tem dado a ele nenhum trabalho, isso deveria te preocupar. Mas pelo outro lado, se a sua vida está oferecendo riscos reais para as estratégias, os planos, o trabalho de Satanás, você pode ter certeza que você tem uma semente eleita dentro de você. Porque se tem uma coisa que incomoda o diabo, é a nossa filiação em Deus. É a semente que nós carregamos dentro de nós, a semente que o profeta chamou, a Bíblia chama de semente eleita. E eu escrevi isso. Isto é um fato. O diabo sempre odiou a semente eleita. E ele sempre fez, e ele sempre fará de tudo para destruir, para acabar com essa semente eleita. Por isso que eu disse aqui alguns dias atrás, esteja atento, seja vigilante. Por quê? Porque o diabo, irmão, ele nos odeia. Se tem um povo que o diabo odeia, é a semente eleita. São os filhos predestinados. O diabo os odeia. E se você e eu, se nós dermos qualquer brechinha para ele entrar nas nossas vidas, uma brecha para ele entrar em nosso lar, para ele entrar em nossa igreja, você pode ter certeza que ele vai te humilhar. O diabo, se ele conseguir momentaneamente prender, como ouvimos nessa tarde, escravizar uma semente eleita, o diabo levará aquele eleito a fazer coisas que nem mesmo o ímpio muitas vezes fazem. E ele levará aquele eleito se encontrar em um estado de humilhação tão grande, mas tão grande, que ele mesmo vai duvidar da sua própria eleição. E quando o inimigo leva o cristão a duvidar de sua eleição, ele já é praticamente uma presa, ele está praticamente dominado, ele está derrotado por Satanás. Então me veio isso no meu coração. O cristão não pode dar espaço para o diabo, porque se ele der espaço para ele, e ele conseguir lhe pegar, ele vai te deixar humilhado, ele vai te submeter a coisas que você mesmo vai ficar espantado. Você vai dizer: eu jamais imaginaria que um dia eu iria fazer coisas tal como as que eu estou fazendo. Por isso que eu disse, o diabo, ele nos odeia, mas em contrapartida, enquanto ele nos odeia, Deus nos ama. E o amor de Deus é infinitamente mais profundo, mais extenso, mais largo, é muito mais amplo do que o ódio que Satanás tem de nós. O ódio que o diabo tem de nós não é do tamanho do amor que Deus tem por nós, irmãos. O diabo, sim, ele nos odeia, mas uma coisa é certa, é um fato: Deus, ele nos ama, e nos ama muito, como nós ouvimos na sexta-feira, na mensagem de preparação para a Santa Ceia. Nos ama tanto, mais tanto, que ele é capaz de ir a lugar que nós não acreditaríamos, por causa de uma semente eleita. Ele é capaz de falar coisas que nós jamais imaginaríamos que iríamos ouvir, por causa de uma semente eleita. Ele é capaz de fazer coisas que o homem não acreditaria que Deus viesse fazer, por causa de uma semente eleita. Isso tudo para demonstrar o quanto ele ama a sua semente. Se o diabo, irmão, ele odeia a semente de Deus, Deus ama a sua semente, e não interessa o quanto o diabo venha bombardear essa semente eleita, não interessa quantas torturas físicas, emocionais, espirituais que o inimigo venha trazer para essa semente eleita de Deus, não importa quanto derramamento de sangue ele venha causar, como ele causou nas eras da igreja e na nossa própria era contra o sangue dos judeus,
Não interessa o quanto o inimigo submeta o cristão em uma cadeia de sofrimentos, não interessa. Todavia, ainda assim, Deus ama tanto os seus filhos, que o cuidado de Deus não se aparta de nenhum dos seus filhos. Nenhum dos filhos de Deus ficarão sem o amparo de Deus, ficarão sem a assistência, sem o cuidado que eles precisam para poder voltar à sua origem. Porque o propósito de Deus, como ouvimos nesta manhã, é nos trazer o quê? A reconciliação. Trazer a reconciliação é nos fazer voltar à harmonia, é nos fazer voltar à nossa origem novamente. E o eleito, esteja ele na situação que ele estiver, odeie ele, o diabo, o quanto o odiar, submeta ele a sofrimentos, o quanto o submeter, mas essa semente eleita, ela é indestrutível. Sabe o que é uma semente indestrutível? O diabo manda fogo, o fogo não te destrói. O diabo te manda em enchentes, a enchente não pode destruir essa semente. O inimigo te lança em lutas, em árduas provas, em sofrimento, mas nada disso é capaz de roubar a nossa salvação. Isso é uma semente indestrutível. Entra meses, sai meses, entra ano, sai ano, entra luta, sai luta, cai, levanta, arrasta, cai, levanta, arrasta, é ferido, é curado, é ferido de novo. Muitas vezes vai parar até no CTI espiritual, mas daqui a pouco ele está de pé na casa de Deus, louvando e glorificando o nome do Senhor. Que segredo é este? O segredo é a semente que está dentro daquela pessoa. E Deus tem, a Bíblia diz, o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós, irmão. O diabo, ele está em problema. Tenho dito, fortifique a sua fé, fortifique a vida espiritual, cresça no Senhor, fortaleça no Senhor, revista-se de oração, de jejum, entre debaixo do sangue. O inimigo está furioso com esta igreja. Ele está furioso com tudo que Deus está fazendo aqui, está furioso, por quê? Porque ele odeia a semente eleita de Deus, ele odeia, e você deve fortalecer, por quê? Porque tudo que o inimigo sempre tentou fazer, desde o livro de Gênesis, foi perseguir a semente eleita, mas ele está em problema, porque perseguindo a semente eleita de Deus, ele arruma um problema diretamente com Deus. O inimigo está em apuros, está desorientado, está caçando uma brecha para agir, está caçando alguém para pegar, está intensificando os seus ataques, está modernizando o seu bombardeio contra a igreja de Jesus Cristo, porque ele está desesperado, porque ele sabe que ele arrumou um problema com um ser que nunca perdeu uma batalha. Ele arrumou um problema com Deus. Deus o venceu no céu, Deus o venceu no Gênesis, Deus o venceu no Calvário. Deus agora está vencendo ele nas nossas vidas. Nós aqui na igreja nessa noite estamos dizendo assim, ó: Deus venceu a Satanás mais uma vez, mas agora foi na minha vida. O Espírito me revestiu, o sangue me cobriu, e mais uma vez eu sou mais do que vencedor. Por isso que o crente deve agora sim vigiar, porque o inimigo sempre investiu na semente eleita, mas ele arrumou o problema com Deus. É como um filho, você tem filho, se o seu filho é perseguido, se alguém ataca o seu filho, persegue o seu filho, causa danos para o seu filho, irmãos, há uma corrente sanguínea, há uma filiação, você imediatamente vai reagir. Você vai querer defender ele, certo ou errado. Por isso que eu disse, Satanás entrou em problema. Um pai não suporta ver um filho ser atacado. A mesma coisa, Deus não suporta ver Satanás atacando os filhos dele. Não suporta. Quando o diabo vier te atacar, saiba que os dias dele está contado. Seu pai está vendo tudo isso. O meu pai, o nosso pai, Deus, está vendo todas as nossas provas, está vendo todas as nossas lágrimas, está ouvindo todas as nossas orações. Ele está vendo você caindo. Ele não ira porque você caiu, ele ira por causa daquilo que te derrubou. Deus vem para te levantar, mas ele vem para punir aquilo que te derrubou.
E aí você toma a Bíblia e você começa a olhar, quando o diabo ouviu lá no livro do Gênesis, ele ouviu Deus falando com a mulher: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, tu lhe ferirás o calcanhar, mas esta lhe esmagará a cabeça. Quando ele ouviu Deus dizendo que enviaria a sua semente eleita na terra, o diabo já ficou afoito. Ele disse: Deus prometeu mandar a sua semente na terra. Você acha que o ódio de Caim era contra o seu irmão fisicamente, carnal, Abel falando? Não, irmãos, aquilo era Satanás dentro de Caim, querendo matar, estipar a semente eleita. Ele disse: matando Abel, eu aniquilo a semente eleita. Mas ele não sabe, não tem visão, que a semente eleita, ela é indestrutível. Você acha que está matando ela, lança ela na terra, mas daqui a pouco ela está brotando novamente. Daqui a pouco ela está levantando novamente, dizendo: eu não fui derrotado, você me matou, me jogou na terra, mas olha aqui os ramos crescendo novamente, olha a minha vida espiritual florescendo novamente, eu ainda estou de pé, eu ainda tenho a esperança. Ele jogou Caim na terra, Caim, morte. Caim matou Abel, Abel, morte. Abel, sepultamento. Mas passou poucos dias, a Bíblia diz assim, aí nasceu Sete. E quando Sete nasceu, a Bíblia diz assim, então o nome do Senhor começou a ser glorificado. E quando Sete nasceu, Eva diz assim, alcancei outra semente, alcancei outro filho, que me foi dado no lugar de Abel. Caim matou Abel, Deus levantou Sete. Olha para você ver que Deus, ele não perde a sua semente eleita. O ódio de Caim era o ódio de Satanás contra a semente eleita que estava no coração de Abel. O ódio de Satanás naqueles dias de Gênesis 6 era contra a semente eleita que estava em Noé, em sua família. Por isso que ele agrediu a arca, tentou afundar a arca, tentou furar a arca, jogou tomates podres, diz o profeta de Deus, na arca. Ele agrediu a arca, ele pensou em queimar a arca. Por quê? Não era um ódio pessoal, um ódio religioso, era o ódio subliminar de Satanás para aniquilar, para matar a semente eleita. Mas em todo tempo, irmão, sinta-se como aquela arca de Noé, em todo tempo Deus guarda aquele barco, em todo tempo Deus guarda aquele eleito, Deus protege ele. Bate num monte, Deus está protegendo, desce num vale, Deus está protegendo, bate no topo de uma árvore, Deus está reforçando a arca para não deixá-la arrebentar. O inimigo chuta ela, o inimigo ataca ela, o inimigo manda lança e flecha sobre ela, mas Deus a betumou por dentro e por fora, e a arca de Deus, a semente de Deus, ela não pode afundar. E aí você olha a mesma coisa em Abraão. Você acha que o ódio que aquele mundo teve naqueles dias era de Abraão? Abraão era um bom homem, homem de oração. Quem vai odiar um homem de oração? Ele numa cidade abençoa uma cidade, ele numa igreja abençoa uma igreja, ele numa casa, ele abençoa uma casa, ele em uma escola, ele abençoa uma escola, ele em uma empresa, ele abençoa aquela empresa. Quem vai odiar um homem de oração? Um homem abençoado, um homem que tem contato, que tem comunhão com Deus. Ninguém poderia ter ódio daquele homem. Porém, Satanás sabia que ele tinha uma promessa. Eloí havia dito que ele traria uma semente, Isaque, ou seja, e de Isaque viria Jacó, e de Jacó viria José, e assim sucessivamente, até chegar Davi, até chegar os dias de Jesus Cristo. O inimigo estava olhando, era a semente, e o diabo, para matar a semente que está dentro do eleito, muitas vezes ele vem por fora e bate nele, marreta ele, como fez com Jó, por permissão de Deus. Põe úlcera nele, põe tuberculose nele, põe câncer muitas vezes nele, faz tudo, às vezes leva a vida dele financeira a uma reviravolta para ver se ele vai lamentar contra Deus. Tudo é investidas para ver se a semente eleita seja desestabilizada, mas no final a semente eleita sempre diz: louvado seja Deus, suceda o que suceder, louvado seja Deus. Há uma semente na minha alma protegida, e ela está voltando para a eternidade. Louvado seja Deus.
E aí você vai caminhando nas escrituras, resumindo aqui, o tempo é curto. E aí você vai chegar agora, depois de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio José, e assim sucessivamente. E aí formou-se as 12 tribos de Israel, e assim, daqueles 70 que chegaram lá no Egito, se formaram 3 milhões de escravos agora na terra do Egito. Por detrás daquelas pessoas, entenda isso, por detrás daquelas pessoas de pele queimada, por detrás daqueles homens cicatrizados, por detrás daquele povo que estava recebendo chicotadas no Egito, por detrás daqueles homens que às vezes chorava a humilhação que eles estavam vivendo na terra de Gósen, porque na verdade Israel, a maioria deles eram pastores de ovelhas, e os egípcios abominavam os pastores de ovelha. Eles odiavam os pastores de ovelha, é o que a Bíblia nos mostra. Se você ler os livros de Gênesis 41 até Gênesis capítulo 45, mas por trás daquela gente sofrida, por trás daquele povo que estava com os pés rachados de tanto amassar barro para Faraó, por trás daquela gente que carregava cargas nas suas costas, por trás daquela gente que tinha profundas cicatrizes nas suas costas, por trás daquela gente que Faraó tinha elas como refúgio, como resíduo, como lixo, aquele povo que era a escória da sociedade do Egito, lá por trás deles estava uma semente de Deus, uma semente eleita, e é o que o diabo mais uma vez tem tentado fazer. Ele traz marcas nas nossas costas, ele traz decepções para as nossas vidas, ele nos faz ser mal entendidos no mundo, nos chama de resto, de lixo, de seita, de heresia. Muitas vezes somos um povo perseguido e desprezado pela sociedade, pela religião, pela política, mas não sabem eles que por trás dessa gente aqui há uma semente eleita, há uma semente que vai subir no arrebatamento da igreja. Oh, aleluia! Há uma semente por trás desse homem que já caiu, que já chorou, por trás desse homem que já bebeu, que já fumou, por trás desse homem que muitos nem pensavam que ele era eleito. Aí por trás tem uma semente indestrutível. Prova isso, que o mundo não o matou, o pecado não o matou, a cerveja não o matou, os vícios não o matou, o adultério não o matou. Ele foi liberto, está aqui nessa noite para tomar a santa ceia do Senhor. É uma semente indestrutível. O diabo olhou para aquele homem e diz assim, ó: a única maneira de eu matar aquele homem é fazendo ele pecar, porque o salário do pecado é morte. A única maneira de eu fazer aquele homem se separar de Deus é fazendo eles pecarem, porque Deus não se compatibiliza com o pecado. Quando Deus fez o homem pecar, Deus diz assim, ó: Satanás é astuto, né? Tem tantos planos para separar a minha gente de mim, o meu povo de mim, os meus filhos de mim. Sim, a sentença do pecado é morte, mas ao invés de eu matar eles, eu vou descer lá e vou morrer no lugar deles. Vou morrer por eles, mas não vou matar eles, porque a minha semente é uma semente eterna. Oh Deus, Satanás tem ódio dessa igreja, a igreja noiva, tem ódio do eleito. Sabe por quê? Porque o pecado na vida do presidente mata o presidente, o pecado na vida de qualquer homem, qualquer religioso, mata aquele religioso. Mas o pecado, quando pegou o eleito, Deus não matou o eleito, Deus veio e morreu pelo eleito, e agora tem salvado esse eleito para a eternidade. E aí você entende por que que o inimigo, por que que o adversário, ele tem ódio de nós. Não porque você é bonito, não porque você tem dinheiro ou não tem dinheiro, não porque você fala bem, não porque você veste bem, não porque você nunca bebeu ou já bebeu, prostituiu ou nunca prostituiu. Isso não vale nada diante de Deus. O diabo te odeia, não porque você é gordo ou magro, preto ou branco, gordo ou magro, que seja. O inimigo te odeia porque dentro de você há uma semente clamando: eternidade, eternidade, eternidade. Eu quero voltar à eternidade. Deus, Deus, eu quero ser um com Deus.
O inimigo, ele odeia a semente eleita. Primeiro chegaram 70 no Egito, chegaram tranquilos, chegaram porque José estava no poder, José regia toda a terra, mas daqui a pouco José morreu. E o diabo não pode ver a semente eleita multiplicar-se. O diabo tem ódio quando vê um eleito crescer. Por isso que eu estou advertindo o mês inteiro: vigie, 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 vigie. Eu estou sentindo que os rios estão subindo e que a igreja está subindo, está crescendo espiritualmente. Vigie. O diabo não pode ver o povo de Deus se multiplicar. Quando ele viu ali, chegaram um grupinho de 70. O diabo olha e fala: são inexpressíveis. Se levantarem contra nós não vai causar nenhuma repercussão. Se levantarem contra nós não vai causar nenhum dano. Ao fio da espada, com 5 minutos o meu exército acaba com todos eles. Mas daqui a pouco, caladinho, sem ninguém ver, esse povo vai multiplicando. Esse povo vai crescendo. Esse povo vai multiplicando. De 70 passou para 140. Vai jogando no Espírito Santo aí. De 140 passou para 280. E esse povo vai multiplicando. De 280 já foi para 300 agora. De 300 foi para 500. De 500 foi para 1.000. Foi para 1 milhão. Foi para 2 milhões. E quando o diabo acordou, eles já tinham crescido a ponto de ser 3 milhões dentro do Egito. E o dia que Faraó desceu em Goza e ele disse: como que esse povo cresceu desse jeito? Faraó ficou com medo no meio deles, porque eles se multiplicaram. E é o que eu disse nessa sexta-feira: Satanás está com medo do exército de Deus, porque a palavra tem multiplicado a nossa fé, a palavra tem nos feito crescer espiritualmente. Mas aí começam as estratégias do inimigo. Para quê? Aparentemente a visão era política, era natural. Mas o diabo se esconde de trás de uma visão política e naturalista. Por isso que uma igreja não pode ter política dentro dela. Faraó olhou e diz assim: eles são 3 milhões, eles são mais robustos, são mais fortes. Se o inimigo vier e eles juntarem com o inimigo, eles vão destruir a nossa terra. Aí começa o diabo e é tempo de vigilância. Primeiro Êxodo, Moisés tira Israel do Egito. Segundo Êxodo, Cristo tira os verdadeiros judeus da lei mosaica, que havia virado uma tradição, para a graça. Terceiro Êxodo, um profeta nos tira desse mundo denominacional para nos levar no arrebatamento da igreja. O diabo age da mesma maneira nos 3 Êxodos, nas 3 saídas. Na primeira saída o diabo começou a fazer planos. Primeiro plano que o inimigo fez foi para tentar tirar a vitalidade dos filhos de Israel, dos homens. Vigiem, homens, vigiemos. A primeira coisa que Satanás fez, entre aspas, aquela foi uma ultrapassada vasectomia que o diabo queria fazer nos filhos de Israel. A Bíblia diz que Faraó olhou e disse para os maiorais: aumente o serviço deles, dê eles agora, multiplique agora a carga horária de trabalho deles agora. O diabo veio e disse, sim, na pessoa de Faraó, para os maiorais: vai lá agora nos filhos de Israel e diga para eles assim, ó: nós trazíamos a palha na mão de vocês para vocês fazer tijolo para nós, mas agora vocês vão ter que ir buscar a palha, procurar a palha, e vai ter que produzir a mesma quantidade de tijolo que vocês produziam quando a palha estava na mão de vocês. Eu não quero que a produção abaixe, eu quero uma produção do mesmo nível, mas vocês vão ter que se virar o material, mesmo nível e de qualidade. Leia depois, capítulo 1, capítulo 2 do livro de Êxodo. O diabo aumentou a carga horária de Israel no trabalho. Para quê? Para que os filhos hebreus não chegassem às filhas hebreias, e assim não tivessem relacionamento, e assim não tivessem filhos, e assim ele fosse diminuindo a nação de Israel. Só que ele percebeu que aumentou o trabalho, aumentou a quantidade de açoites nos dias. Vamos atacar, vamos bater, vamos cruzar o caminho deles, vamos pôr provas, vamos lançar tentação sobre eles, vamos multiplicar o trabalho e multiplicar as tentações sobre eles. São tipos. E aumentou o trabalho deles, mas a Bíblia diz assim, ó: enquanto mais eles eram fustigados, enquanto mais eles eram perseguidos, mais eles multiplicavam.
Sabe por quê? Porque a semente eleita não é fraquinha, a semente eleita é forte. Enquanto mais sofre, mais cresce, mais ora, mais chora, mais jejua, mais busca a Deus, mais se separa. Enquanto mais sofria, a Bíblia faz questão de enfatizar, mais eles se multiplicavam. Por isso que o profeta disse: será necessário um aperto para essa noiva, porque quando ela for apertada, irmão, ela vai começar a tirar aquilo que ela tem dentro dela, ela vai fazer uso. Deixa o inimigo bater na porta, o soldadinho vai levantar lá dentro e vai apitar e vai mostrar quem é que manda. Oh, aleluia! É por isso que eu grito, que eu glorifico, que eu adoro meu Deus com alegria, com entusiasmo, porque o sofrimento faz o crente crescer, as provas faz o crente crescer. Não tem nada que abala a semente eleita de Deus. Mas aí o diabo olhou e disse assim: ó, crise, não desestabilizou, açoite, não desestabilizou, dobrei as tentações, aqueci a fornalha 7 vezes mais, não resolveu. Eles estão na pior era que existe, mas ainda são crentes tal qual na primeira era da igreja, ainda mantém o mesmo batismo, o mesmo profeta, a mesma ceia, a mesma santidade, o mesmo poder, está voltando para essa igreja. Ser crente é fácil, mas ser eleito, irmão, é graça, é favor imerecível, é a bondade de Deus. Oh, olha o cuidado de Deus pela semente eleita. Deus guarda os seus eleitos. Daqui a pouco o Faraó viu que o primeiro plano falhou, ele vira para as duas parteiras, Sífra e Puá, e diz assim: ó, quando nascerem os filhos dos hebreus, vão lá, vocês duas é que são as parteiras mesmo, que auxilia eles. Quando você vê que é menino homem, torce o pescoço dos homens, quebra a guarda deles, esfria eles na igreja, tira deles a aptidão para orar. Eles têm que ser a força do lar, o cabeça do lar, quebra a guarda deles, porque quebrando os homens, apagando o brilho do sol, a lua, a mulher não vai brilhar, a estrela, os filhos não vão brilhar. E as duas foram: sim, Faraó, vamos cumprir o seu intento. Quando nascer menina, a gente mantém viva. Quando nascer menino, a gente mata. Porque matando os homens, mataram os homens no primeiro êxodo, estão matando os homens no terceiro êxodo. Matando os homens no primeiro êxodo, as filhas hebreias iriam crescer, iria chegar à idade de se casar, de se relacionar-se intimamente, de produzir filhos, então seriam obrigadas a casar com semente egípcia. E é o que o diabo está fazendo, invadindo as igrejas e formando dentro delas homens que não são homens. Para quê? Para que então elas vá e casem com os egípcios, com uma semente que não é semente eleita, para que vá e procure lá fora no mundo. É o mesmo que o diabo faz nesse terceiro êxodo. Lá mandou matar os meninos, aqui está matando eles com a televisão, aqui está matando eles, colocando eles diante de vídeos eróticos. É as estratégias, são as artimanhas, o diabo matando os homens. Olha as roupinhas deles, olha as blusinhas deles, olha as calças que eles usam. Um dia desses nós fomos olhar uma roupa tão bonita, né? Ela assim, é bonita, mas não é de homem. Olha como é que ela está no manequinho. Olha que paletó bonito, vai ser lindo, mas não é de homem. Porque o diabo enviou a sua Sífra e a sua Puá para matar os meninos hebreus. Mandou aquelas duas unções para matar os filhos hebreus. E a parteira é a que tira, é a que garante a vida dele ali quando nasce. Cuidado como você está criando os seus filhos. É você que vai garantir a vida dele quando ele nascer. É o seu espírito, é a sua maneira de criá-lo. É o tipo de coisa que você já vê,
é o tipo de coisa que você já ouve, é que vai matá-lo ou fazer viver. Mas Deus sempre cuida dos seus eleitos. Tem muita gente morrendo, mas Deus cuida dos seus eleitos. Eu sei que os eleitos não estão morrendo, os eleitos estão vivos. Deus está guardando a semente indestrutível. Deus está guardando. Lá vai Cifra, lá vai Puá. Quando chega a hora que nasce aquelas coisas mais lindas de Deus, porque Deus faz coisas perfeitas, Deus faz coisas lindas. Por isso vocês são lindos e perfeitos diante do nosso Deus. Deus faz coisas perfeitas. Quando nasce Puá e Cifra, quando nascem os filhos hebreus, Puá dá uma olhadinha para Cifra, Cifra dá uma olhadinha para Puá e diz assim: aí, ó, se Faraó descobrir que nós preservamos a vida deles, quem morre é nós. Mas a Bíblia diz que Deus colocou no coração delas para não matar eleitos. Tem gente que não é eleito, mas Deus colocou no coração delas não perseguir eleitos. Tem pessoas que não são eleitos e Deus põe no coração delas não perseguir eleitos. Como nós temos nessa cidade, pessoas que eventualmente podem não ser eleitos para crer na mesma mensagem que nós cremos, mas nos respeitam. Nunca falaram uma palavra no ar contra essa mensagem. Tratam com respeito. E a Bíblia diz assim, ó, que os meninos nasciam e elas foram escondendo. Vamos usar uma ilustração aqui. Põe debaixo da cama para Faraó não ver. Mas se o menino chorar, segura, dá um jeito. Põe debaixo da cama, põe em cima do guarda-roupa, esconde, vai escondendo onde é que der para esconder menino. Vocês escondem menino, porque eu não quero ser culpado de assassinato, eu não quero fazer aborto, porque é aborto. Você deixou ele nascer e matou, é uma maneira de aborto. Eu não quero ser culpado desse pecado. E a Bíblia diz que elas guardaram o menino, guardaram aquele monte de menino, porque Deus estava guardando a semente dele. Oh, aleluias. Essa igreja está aberta aqui, eu estou pregando aqui, nós estamos dando glória a Deus aqui, tempos e tempos, sem ser incomodado, porque Deus está guardando o eleito ainda nessa terra. Deus está guardando a sua semente nessa terra. Deus tem te guardado, Deus tem te protegido, Deus tem te preservado vivo. O mundo morre, mas você está vivo. Oh, glória! Você vai lá no mundo, volta vivo. Você vai lá no trabalho, volta vivo. Você é molestado e tentado, e às vezes até cai, mas volta vivo. Deus tem guardado esses eleitos. Quando o diabo apertou a coisa, a Bíblia diz que morreu alguns, mas tinha um que era especial e não podia morrer. Deste um especial hoje sou eu, é você que não pode morrer. Daqui a pouco nasceu um, e a Bíblia diz que era o mais formoso. Oh, meu Deus! Essa igreja noiva é a mais formosa, não é para o mundo, mas é para o plano de Deus. E quando nasceu, eles descobriram que a filha de Faraó tomava banho lá naquele rio, cheio de minerais e coisas mais, que faziam bem para a pele, que faziam bem para ela. Lá naquelas margens ela tomava banho. Aí de repente nasceu um,
E a mãe dele sabia que Deus tinha propósito na vida dele. Por isso que a igreja tem que saber tratar os seus filhos que nascem aqui dentro e saber que Deus tem propósito na vida deles. Por isso que eu tenho gritado: vamos ser pacientes, vamos ser tolerantes. Pode ser um eleito que Deus tem propósito na vida dele. Por isso talvez que o diabo está batendo, está perseguindo, está surrando no chão, porque Deus pode ter propósitos grandes na vida dessa pessoa. Como um dia o diabo me perseguiu também, me bateu também, mas Deus me guardou, porque tinha propósitos na minha vida. Nascia um, que a parteira, que estava comissionada a matar, disse: eu sei aonde elas tomam banho, vamos pôr esse formoso Moisés, que não tinha nem nome ainda, porque recebeu o nome pela filha da filha de Faraó. Moisés, por causa dos faraós, que terminava em Sés. E daqui a pouco põe aquele menininho na arca e joga ele, passando dentro do Nilo todo sujo de sangue, tantos filhinhos hebreus mortos lá dentro, mas ele passando no meio. Ei, passa betume na arquinha, porque na arquinha vai ter um repelente que crocodilo detesta o cheiro. Passa betume na arquinha. Os outros foram lançados: jacaré, crocodilo, piranhas gostam do cheiro de carne, leões gostam do cheiro de carne. Ó crente, não cheire carne, cheire santidade. Passa o repelente de Deus nessa noite. Vamos mandar Moisés, mas e se ele morrer? Não, o menino, Deus tem propósito. O menino é o libertador, o menino é o ungido. Vamos guardá-lo, vamos fazer uma arquinha para ele, vamos betumá-la por dentro e por fora. Passa aquele betume que quando os crocodilos vai chegando assim, ó, ele só sente o cheiro de longe. É igual o pernilongo, né? Você aplica o SBB, né? É isso mesmo? Você aplica aquele negócio, ele vem assim para o seu lado, quando você faz, ele vira e vai voltando e vai indo embora, né? Assim foi Moisés: coloca ele lá no Nilo, mas põe ele betumado. Quando o menino vai descendo, os crocodilos não deixaram de vir, vieram, mas eles vinham e voltavam, porque ele tinha um cheiro diferente. Ei, glória! Receba um cheiro diferente nessa noite. Os crocodilos vão vir, as tentações vão vir, o inimigo virá, mas ele vai voltar, porque vai sentir o cheiro do sangue de Jesus Cristo cobrindo toda a sua vida. Deus guardando, Deus protegendo a sua semente eleita. Deus, por que o diabo surrou, irmão? Queria ter tempo para pregar isso. Por que o diabo surrou a Raabe lá na terra de Jericó? Pegou aquela mulher bonita, fez dela uma prostituta, uma dona de um meretrício. Por que o diabo fez isso com ela? Porque ela não era eleita? Não, porque ele pressentiu que dentro dela havia uma semente de eleição. O diabo bate em quem é eleito muitas vezes, mas Deus guarda aquela semente. Deus guarda aquela semente. Deus protege aquela semente. Por isso eu disse: Deus entra onde nós não entraríamos. Eu jamais entraria no meretrício, mas Deus entrou no meretrício através dos 2 espias para preservar a semente eleita. Eu não iria na boate, mas Deus muitas vezes vai para fazer alguma coisa. E daqui a pouco Josué, daqui a pouco os espias dizem: você nos recebeu, nos guardou, pode deixar que nós vamos te resgatar. Quando eles falam para Josué: nós vamos te resgatar, daqui a pouco Josué diz assim: como é que vocês fizeram isso? Vocês não conhecem a Bíblia? Vocês não conhecem Levíticos capítulo 25? Eu não posso invadir uma cidade murada, protegida como aquela. Nós não temos nem armamento para derrubar o muro. Como que nós vamos tirar aquela mulher de lá? Mas vocês deram a sua palavra? Demos. Então eu vou ter que ir lá buscá-la. Como? Não sei, eu vou orar. Deu palavra, tem que cumprir. Porque o meu Deus não falha, Ele cumpre. Vocês juraram para ela no nome do nosso Deus? Sim, no nome do nosso Deus. Então Deus dará um jeito. Daqui a pouco Josué arma aquele exército, chega lá sem como derrubar aquelas paredes, e Deus diz: Josué, circula essa cidade 7 vezes aí.
60 e tantos metros de largura, o muro jamais cairia. Que míssil que derrubaria aquela muralha? Mas lá dentro tinha uma semente eleita, e Deus entra em lugares esquisitos e impossíveis para tirar os seus eleitos lá de dentro. Daqui a pouco eles começam a dar voltas em torno de Jericó. O único jeito de tirar Raabe de lá é tirando os muros da cidade, porque Levíticos 25 diz que essa cidade murada não pode ser invadida. Eles têm direitos legais contra nós, porque nós não podemos invadi-la com o muro em pé. Deus vai ter que fazer uma coisa impossível se aquela mulher for eleita. Se ela for eleita, os muros vão cair. Se ela for semente, os muros vão cair. Deus vai ter que tirar a sua semente de lá. E daqui a pouco vai dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7ª volta, aquelas muralhas caem por terra. Quem sabe os espias olharam para Josué e disseram assim: tem semente de Deus lá dentro. As muralhas caíram, os demônios caíram, as enfermidades caíram. Tem semente lá dentro. E tinha mesmo. Porque se você abrir a Bíblia no livro de São Mateus, a Bíblia diz que Salmão casou com Raabe, a ex-prostituta. E a Bíblia diz que Salmão gerou Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, e assim sucessivamente. E aí foi vindo Josafá, Uzias, Jotão, Ezequias. Depois veio Ezequias, Manassés, e Josias a Jaconias, e assim foi indo, até chegar Zorobabel, até chegar a Abiúde, até chegar a Azor, e daqui a pouco chegou a Eliúde, daqui a pouco chegou a Jacó, gerando José o marido de Maria, não Jacó, o patriarca, e daqui a pouco Maria vai, de Maria nasce Jesus, daquela coisa mais esquisita vai e nasce Jesus, daquele negócio que todo mundo duvidava, ninguém acreditava, aquele quadro mais estranho, nasce Jesus. Por quê? Porque Deus faz coisas, muitas vezes estranhas, fala coisas, entra em lugares, para resgatar a sua semente. O diabo fez Davi pecar, para quê? Para matar a semente, mas não matou. O diabo fez Sansão pecar, para matar a semente, os hebreus, mas não matou. O diabo fez Jacó pecar para matar a semente, mas não matou. Fez Raabe ser prostituta para matar a semente, mas não matou. O diabo sempre tentou matar a semente, mas nunca conseguiu matar a semente. E nesse último êxodo, nessa última saída, no tempo do Elias, no tempo de Malaquias 4, no tempo de Apocalipse 10, o diabo tem tentado com tudo matar essa semente. Ele envia as redes sociais, ele envia a internet, ele envia o mundanismo, ele envia as modas, ele envia a frieza espiritual, ele envia tanta coisa que ele nunca enviou antes. Mas quem disse que ele tem conseguido matar a semente? Pastor, como é que o senhor sabe disso? Eu sei, porque eu estou aqui. Eu sei, porque estou vendo vocês aqui, numa noite de ceia, dizendo: a semente é indestrutível, nós estamos vivos. Fica de pé, glorifica a Deus, semente eleita. Glorifica a Deus, semente indestrutível. Glorifica a Deus. Diga aí: Jesus, obrigado, eu sou eleito. Obrigado, eu sou eleito. Obrigado, eu sou predestinado. Oh, aleluia. Diga aí: Jesus, eu já passei por muitas, mas eis-me aqui mais uma vez, provando a minha eleição. Oh, aleluias! Oh, glória a Deus! Como é bom ser um eleito! Eleito é assim, ele põe a mão no fio de alta tensão, como Bill fez lá na companhia elétrica, mas na hora que ele põe a mão em 12.000 volts,
ou em 1.200 volts, não sei, quando ele põe a mão lá, falta energia para matar ele. Ele aperta o gatilho como Bill apertou, mas falta bala, masca a bala, não sai porque ele é eleito, a semente tem que ser guardada. Salomão disse, eles cavam uma cova para você, mas você é eleito. O instinto de Deus, a direção de Deus, te desvia da cova e eles mesmos caem na cova que cavaram para ti, diz a Bíblia. Oh, eu me sinto eleito, irmãos. Eu me sinto eleito, eu me sinto eleito, eu me sinto eleito! Oh, glória! Oh, aleluia! Há um poder tremendo aqui nessa noite. Mergulha-te no sangue eleito de Deus. Toma a ceia para salvação, toma a ceia para cura. Glória a Deus, aleluia, aleluias. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Diga assim, obrigado, Senhor. Eu estou aqui. Glória a Deus. Eu sentei ali naquele primeiro banco e fiquei pensando, Jesus, como é bom ter uma igreja. Eu sentei ali, emocionei. Tem tanto tempo que eu não sento ali para olhar para cá. Tem tanto tempo, nem sei se já sentei ali para ouvir uma pregação, para ouvir alguém cantando. Normalmente eu fico por aqui. E eu pensei, meu Deus, que privilégio estar sentado aqui, Senhor. E eu pensei, que privilégio ter uma igreja, que privilégio ter um diácono por anos e anos e anos, que privilégio ter hinos que nos elevam, que privilégio ter um pastor. Que privilégio, meu Deus. Eu disse, obrigado, Senhor, permita-me servir em tua casa, Senhor, ainda que eu seja o tapete da casa, permita-me estar na casa, porque eu quero chegar do outro lado, meu Deus. Oh, glória! Que privilégio, que privilégio, que privilégio. Vamos abrir a Bíblia, 1 Coríntios 11, versículo 23, irmãos. Vamos à ministração. A gente se emociona, é tão gostoso sentir a unção de Deus, é tão bom falar da palavra, é tão bom saber que você vai vir para a fila da ceia sabendo que você é um eleito, e você vem para a fila da ceia, eu entendi porque que fui surrado como Raabe foi surrada, eu entendi porque fui surrado como Madalena foi surrada, eu entendi como eu fui surrado como Zaqueu, como Estevão, como os mártires da igreja primitiva. Agora eu entendo, não é por causa de mim mesmo, é por causa da semente que o diabo está prevendo, porque ele não enxerga, ele não tem revelação do segredo dos corações, mas ele vê que você está dando sinais de eleição. Ele sabe que para crer nesse tipo de mensagem tem que ser um eleito. Ele vê você aqui insistentemente, ele diz assim, ora, ela só pode ser eleita. Eu pego, eu surro, eu bato, mas olha lá ela. Eu pego, eu surro, eu bato, mas olha lá ele. Olha a alegria deles, olha a alegria desse povo. Só pode ser eleito. Graças a Deus. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, coma deste pão e beba deste cálice. Eu acho que durante toda a pregação deu para examinar, não deu? Eu acho que desde sexta-feira está dando para examinar, não está dando? Eu acho que ao longo de toda a semana já está dando para poder examinar, não está dando?
para poder vir. Eu acho que Deus não está nos devendo nada que venha nos fazer examinar a nós mesmos para vir à ceia, comer o pão, beber o vinho e lavar os pés. Eu acho que ficou bem claro aí. Você sabe se você pode ou não. Você sabe se há uma semente eleita aí ou não. Coma o pão, beba o vinho para a sua salvação e não para a sua condenação. Vamos ler de uma vez São João 13, vamos ganhar tempo aqui. Vamos ler apenas a partir do versículo 9. Vamos ler desde o verso 4, dá mais sentido. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Isso aqui dá a entender por que nós lavamos os pés nos cultos de Santa Ceia, né? Tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes, se as fizestes. Está aqui o motivo pelo qual nós tomamos a ceia com o pão asmo, com o vinho puro e com o lava-pés. Levante as suas mãos e vamos agradecer ao Senhor. Amado Deus, soberano Pai celestial, aqui está o pão, Senhor, aqui está o vinho, Deus, aqui está, Pai, tudo preparado para essa noite de comunhão, dizendo, Deus, que estamos vindo de grandes batalhas, maiores do que as do Éden, maiores do que aquelas de Israel no Egito, maiores, ó Deus, do que a de Daniel na Babilônia. Estamos vindo de grandes provas, maiores do que a de Davi diante de Golias, maiores do que as batalhas de Sansão diante dos filisteus. Estamos vindo da maior batalha um dia pelejada, Senhor, mas estamos dizendo, tomando pão, bebendo vinho, que nós vencemos pelo sangue do Calvário, meu Deus, vencendo o mundo, vencendo as provas, vencendo a nós mesmos, lavados no sangue de Jesus Cristo, meu Deus. Obrigado, Deus. Quando Abraão veio de batalha, Melquisedeque lhe deu pão e vinho, Senhor. Estamos vindo de grandes batalhas, mas creio que Melquisedeque, a palavra, o próprio Deus, o Espírito Santo, está aqui nos dando pão e vinho, Senhor. Portanto, santifica estes elementos, ó Deus, para o uso da tua igreja e para tipificar o corpo e o sangue do Senhor. Consagramos eles a ti, Pai, e rogamos a ti, consagra-nos também para esse momento sagrado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Tendo dado graças, o partiu. Podeis assentar. Vão passando, mas aumenta a confusão. A mulher corta o cabelo, o homem não corta não. Mas no toque da trombeta Jesus não te leva não. Sim ou não, sim ou não,
Desta maneira Jesus não te leva não. Sim ou não, sim ou não. Desta maneira Jesus não te leva não. A mulher com saia curta dentro da congregação, sem pensar em santidade, nem tampouco em salvação, desprezando a doutrina, mas Jesus não leva não. Sim ou não, sim ou não. Desta maneira Jesus não te leva não. Sim ou não, sim ou não. Desta maneira Jesus não te leva não. Os obreiros da igreja vivem sempre em discussão, um dizendo eu sou de Paulo, outro diz eu sou de João. Meu irmão, te santifica e não faça confusão. Sim ou não, sim ou não. Desta maneira Jesus não te leva não. Sim ou não, sim ou não. Desta maneira Jesus não te leva não. Hoje tem muitos pastores com o título de missão, vive sempre embarcado numa bela condução. As almas estão no mundo e ele está na direção. Sim ou não, sim ou não. Desta maneira Jesus não te leva não. Sim ou não, sim ou não. Desta maneira Jesus não te leva não. As mocinhas da igreja não se casam com cristão, vive atrás dos cabeludos só formando confusão. Ó irmã sem santidade Jesus não te leva não. Sim ou não, sim ou não. Desta maneira Jesus não te leva não. Sim ou não, sim ou não. Desta maneira Jesus não te leva não. Ó irmão, tu me perdoe, pois também sou um cristão. Antes de dar o chicote consultei meu coração. Se eu não tomar cuidado Jesus não me leva não. Sim ou não, sim ou não. Desta maneira Jesus não me leva não. Sim ou não, sim ou não. Desta maneira Jesus não me leva não.